vamos dar início a mais um Conversando com Tassiana Valença, no programa Arte Agora. Hoje está aqui para conversar comigo a psicóloga e especialista em autismo, Frínia Andrade. Frínia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Frínia é fundadora do Instituto Dimitri Andrade, com sede em Palmares, no Barro e em Boa Viagem. E em breve, na Jaqueira. Frínia foi também responsável pelo congresso, o primeiro congresso Norte e Nordeste de Autismo na Vida Adulta, no mês passado aqui no Recife. E é justamente por isso que eu vim conversar com ela. Foi um congresso muito bom, com muitos especialistas, muito esclarecedor, mas que também eu acho que deixou muita dúvida as pessoas que não achavam, por exemplo, que não tinha autismo e depois que começou a assistir surgiu algumas dúvidas. Assim como eu também procurei Frínia através do meu filho, que ele só descobriu aos 26 anos que tinha autismo, porque era sempre aquela dúvida, era TDAH, que tinha uma época que todo mundo era TDAH, síndrome de aprendizagem não verbal, enfim, e o diagnóstico ficou meio difícil. Aí eu queria saber contigo, Frínia, qual a importância desse diagnóstico na vida adulta? Queria também que você explicasse aqui nível de suporte 1, 2 e 3, porque tem um nível de suporte que a pessoa passa a vida, estuda, trabalha e não tem nenhuma dificuldade. Como a pessoa saber e qual a importância da pessoa saber? Se na verdade não prejudicou, né, profissionalmente, nem na vida estudantil, mas alguma coisa, como eu vi muita gente comentando no congresso, alguma coisa que a pessoa sentia na juventude, ou alguma coisa de não interagir, ou de não querer proximidade demais. Enfim, eu não sei exatamente as características, e é por isso que eu trouxe você aqui para esclarecer pra gente. Então, é uma pergunta que eu vou blocar ela. Então, quando a gente pensa no autismo, a sociedade ela pensa muito na criança, porque é um diagnóstico majoritariamente identificado na primeira infância. Então, a criança, ela apresenta um desenvolvimento dentro dos padrões esperado até 1 ano de idade, e a partir de 1 ano, o desenvolvimento da linguagem não ocorre. E essa criança chega por vez no consultório do otorrino para investigar uma possível surdez. Posteriormente, ela pode ser encaminhada para um fonoaudiólogo. O caminho do adulto é diferente, porque o adulto, dentro do espectro do autismo, como você bem pontuou, a gente tem níveis de suporte. Então, a gente tem o nível 3 de suporte, que seria o autista, que ao ver, você percebe que tem movimentos, pode ter movimentos pendular, pode ter o flapping de mão exacerbado, provavelmente não vai desenvolver a linguagem, então ele vai ser usuário de uma comunicação alternativa e aumentativa, e pode também ter comprometimento cognitivo. Além do nível 3, a gente tem a possibilidade do nível 2, que a gente tem ali a comunicação de mando, então o sujeito fala para ter suas necessidades atendidas, mas raramente não desenvolve ciclo de conversas, não consegue fazer trocas de turno, vai precisar de um apoio mediano na escola, vai precisar de assistente terapêutico e de várias terapias multidisciplinar. Quando a gente fala no nível 1 de suporte, a gente está falando em 90% dos casos de uma comunicação totalmente preservada. Então, é um sujeito que vai para a escola, que consegue, como você bem pontuou, consegue vivenciar a vida escolar com pouca necessidade de apoio. No entanto, eu quero fazer uma ressalva aqui. Não é porque o autismo é leve que não há sofrimento, que não há, por vezes, episódio de bullying, episódio de inabilidade de relacionar-se. Não quer dizer que o autista não queira se relacionar, Tassiana. Ele quer, mas ele vem desprovido dessas ferramentas sociais, de entender entre linhas, de perceber, de fazer leitura
facial, entender também, metáfora, de conseguir passear pelos contextos de comunicação, ou seja, por vezes um autista de alto funcionamento, nível 1 de suporte, ele conversa muito sobre o interesse dele. Ele busca ter uma conversa nos moldes jornalísticos, onde ele faz perguntas ao interlocutor para que ele tenha o controle. Porque se foge o controle dele, ele pode se perder. Então, mesmo no autismo de suporte, o que é que eu escuto em consultório? Eu escuto um sofrimento, muito bullying na época escolar, a maioria deles sofreram, dificuldade de interagir, dificuldade de manter as relações no trabalho, porque eles têm um formato específico, eles pensam diferente, eles pensam de maneira concreta. Então tem um caso concreto que a pessoa, ela trabalhava na justiça e ela teve uma demanda lá porque a pessoa responsável queria que ela seguisse um rito com os processos e ela entendia, era mais fácil para ela seguir aquele modelo que ela tinha pré-organizado mentalmente. Então isso virou uma contenda, isso virou um impasse e ela acabou saindo, né? Então a importância do diagnóstico é as pessoas entenderem que não é falta de educação, não é frescura, e sim é uma dificuldade, é uma forma diferente de ver o mundo, uma forma diferente de pensar e executar, por vezes, as demandas e a própria relação. Hey you, do you wanna go? Let's raid a town and steal some gold. Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? Que está interessado no assunto. Exatamente. Então no nosso trabalho a gente faz treino de habilidade social. A gente ensina ao autista como perceber essa sutileza das dicas visuais, gestuais e comunicativas de alguém quando não está interessado. Então, quando eu estou interessada no que você está falando, quais são os sinais que eu dou? Eu fico atenta, eu mantenho um olhar, um contato visual sustentado, eu posso fazer réplica, eu posso fazer pergunta, eu posso fazer réplica, e eu não vou estar baixando a cabeça, olhando para o relógio. Então tudo isso, por vez, na terapia a gente ensina ao autista adulto perceber essas nuances relacionais, né? Uma coisa muito importante também para a gente deixar para os telespectadores é entender que a pessoa autista, ela pensa de maneira muito concreta. Então, quando você tiver um comunicado, uma orientação para dar para uma pessoa com diagnóstico de autismo, seja clara e direta, porque eles têm dificuldade de entender. E por vez, vou contar outro caso concreto, de você dizer assim para uma pessoa autista: olha, me diga aí qual, peça o remédio na farmácia. Então, pedir o remédio na farmácia, ele pode entender que ele precisa se deslocar até a farmácia mais próxima e fazer a solicitação ao chegar no balcão. Então, se você quer que um autista peça o remédio na farmácia via telefone, você tem que ser claro. Então, ligue para a farmácia e peça o medicamento. Exatamente, como é. Assim como tem que ser. Assim como na vida escolar, eles enfrentam muita dificuldade com textos, com interpretação de texto. Eu conheço um autista, que eu inclusive li o livro dele, o João Paulo, e ele lá faz uma solicitação muito pertinente, que ele diz que o concurso público, ele é formado, graduado em Direito, e ele disse que ele entra no concurso público, Tassiana, com um grande prejuízo,
porque embora ele tenha uma inteligência dentro dos padrões, em algumas áreas até acima dos padrões, mas ele não vai bem em concurso público no requisito redação, porque ele precisaria ter uma previsibilidade. Ele sugere, inclusive, que os manuais, que os editais de concurso disponibilizassem possíveis tópicos. E eu fui entender com ele por quê. Aí ele me disse, ele poderia ler sobre todos esses tópicos para na hora ele ter familiaridade, porque ele tem muita familiaridade com coisas do interesse dele. Então ele tem muita familiaridade com leis, ele tem muita familiaridade com MPB, com desenho, e às vezes um assunto mais simples do cotidiano ele não consegue. Então ele narra no livro essa experiência de ter entregado provas em branco. Então veja, uma pessoa que tem um cognitivo elevado, que vai contribuir com a empresa com pontualidade, assiduidade, honestidade, mas ele não consegue lidar com a imprevisibilidade. Sim. Frínia, hoje em dia as pessoas estão muito depressivas, muito ansiosas devido ao ritmo mesmo de vida e às demandas grandes, e principalmente depois da pandemia. Até que ponto isso se confunde com TDAH, com autismo? Sabe, até que ponto as pessoas devem achar que é isso mesmo ou devem procurar ajuda para que a coisa não passe para uma depressão, uma coisa maior, né? Então, a tua fala é bem pertinente, Tassiana, mas olha só, quando a gente pensa no diagnóstico do espectro autista, a gente tem que ter uma tríade. Mesmo pensando no nível 1 de suporte, que a gente está falando de um caso leve, a gente vai ter demandas comportamentais, então aquela pessoa vai ter muito rituais, aquela pessoa pode ser apegada à rotina, quando as coisas saem do controle, ela fica totalmente desorganizada. Sim. A gente vai ter um comprometimento, um prejuízo na interação social, e a gente vai ter um histórico na vida desse sujeito, porque se ele não foi diagnosticado autista, ele pode ser diagnosticado com depressão, ele pode ser diagnosticado também com TDAH. Se confundem muito o TDAH? Se confunde, principalmente quando o autista vem com a linguagem preservada, né? Por quê? Porque eles são inquietos, o TDAH também é inquieto, porque eles podem ter distúrbio do sono, o TDAH também pode ter distúrbio do sono. Então, ele pode ter baixo rendimento escolar, o TDAH também. Ele pode ter problemas de concentração e organização. Ele sabe o que fazer, mas não sabe organizar. Aqui no Instituto a gente acompanha pessoas adultas e a gente ensina para elas a como estudar. Porque está no curso de Direito, consegue participar, mas não consegue se organizar para estudar, não consegue priorizar tarefas e por vezes se engaja, dedica muito tempo ao hiperfoco. Então, se eu tenho um hiperfoco em geografia, a tendência de uma pessoa autista é querer colher, sugar, aprender tudo sobre aquele assunto. Então ele precisa, por vez, de um tutor, de um especialista que o direcione, né? Que faça uma agenda com ele, que explique como é que funciona, que por vezes interprete para ele o significado dos brocardios jurídicos, porque a gente tem que pensar que eles seguem tudo ao pé da letra, à risca. Então, para o diagnóstico, vocês precisam buscar alguém com experiência, porque se você for para uma pessoa que não tem experiência, às vezes as mães me questionam e dizem assim: Tassiana, eu fui no neurologista e em 1 hora ele deu o diagnóstico ao meu filho. Então, dependendo, o que é que eu posso dar aqui de informação?
Se as características do filho de vocês for marcante, é muito rápido se chegar a um diagnóstico. Então, a gente tem que pensar nessa seguinte máxima, Tassiana. Quanto mais comprometido, quanto maior a necessidade do suporte, mais palpável fica as características, a sintomatologia, os sinais e sintomas. Sim. Quanto mais leve, o profissional vai precisar de mais horas de investigação. Eu tenho recebido muitas pessoas adultas em processo de investigação para autismo e eu não consigo avaliar essas pessoas com menos de 6 a 8 encontros. Porque é exatamente o que você começou falando. São pessoas que estão inclusas no mercado de trabalho, são pessoas que passaram pela vida escolar, são pessoas que a sociedade olha assim e diz assim, mas será mesmo que fulano é autista? Mas eu hoje, exatamente hoje, eu ouvi algo que me impactou na sessão de um autista de 42 anos, que ela me disse assim, sou eu dentro de mim mesma pelo mundo. Então, é importante que a gente saiba que a pessoa autista de alto funcionamento, a gente não consegue poupar, ver. Eles conseguiram, eles são hábeis para camuflar. Agora mesmo, a gente tá com uma notícia bombástica, né? Que a Letícia Sabatella foi diagnosticada com autismo. Eu ia até te perguntar isso, porque ela disse que por isso mesmo ela seguiu o caminho das artes, mas aí eu também não li nada sobre e fiquei sem entender. Porque era mais fácil para ela? Eu não entendi. Porque ela entra dentro daqueles papéis e consegue atuar, consegue corresponder às expectativas do outro quando ela é... Sem precisar ser precisar ser ela mesma. Outra coisa, ela treina, ela recebe um papel. É muito possível um autista se dar bem nas artes, no teatro, porque ele recebe o papel muito antes de começar a atuar. E ele tem um tempo hábil para se preparar. Por vezes esse ator faz laboratório, né? Que é entrar em contato com aquela demanda que ele vai ter que exibir. E nos autistas de nível 1, a gente vai encontrar isso, a gente vai encontrar características muito camufladas. E essa dor, essa dificuldade, ela conta na entrevista que aos 9 anos nenhuma criança, nenhuma amiguinha queria ser amiga dela, por causa do jeito dela, né? Então ela buscou nas artes essa possibilidade de se camuflar, de corresponder às expectativas do outro. E a gente precisa validar, porque a psicologia ela pensa exatamente sobre isso, né? A dor ela é individual. Então perder um animal, né? Tem pessoas na nossa sociedade, minha assessora, por exemplo, ela se refere aos gatinhos dela como filho. Então perder aquele gato para ela pode ser tão impactante como alguém que perde um filho realmente, porque é a subjetividade dela, é o amor que ela nutriu por aquele animal e cabe a nós acolher, entender e aceitar a subjetividade humana, porque a subjetividade humana é isso, né? Fazendo uma analogia, os dedos das mãos, ó, não são iguais, então é isso aqui a nossa condição humana. Falou de gato, eu também chamo meu gato de filho. Outra coisa que eu queria saber dessa importância da identificação também, né? Hoje em dia você já tem a identidade de autista e que eu acho muito importante. Por exemplo, meu filho pequenininho estava num carnaval e ele pegou aquele revólverzinho de água e atirou mesmo em cima, né? Brincando em cima do guarda. E esse pessoal hoje é muito violento, podia achar que era um desrespeito.
né? Eu sei que talvez não dê nem tempo de você explicar, mas a importância disso para eles, o autista, principalmente o de nível 3, né? Isso é uma preocupação nossa, sabe? Eu também sou mãe, assim como você, de uma pessoa autista, e isso tem sido pauta de discussão aqui no Instituto. Porque, vejam, eles não carregam em si características físicas, né? Porque a deficiência, ela está muito ligada no senso comum a algo palpável. Então, se você vê um cadeirante, se você vê alguém com síndrome de Down, né? Que as características chegam primeiro. No autismo, a gente olha para eles e não vê nada. A gente começa a observar, a gente tiver tempo hábil de observação ao comportamento humano, a gente começa a ver alguma diferença. Mas vamos lá pensar no seguinte cenário. A gente tem alguns autistas que se desorganizam por esperar, não tem habilidade de espera e por vezes pode aparecer com um quadro de hétero ou alta agressividade. Então vamos imaginar o seguinte cenário. O adolescente está ali na farmácia, se desorganiza, tem uma ação, um comportamento de jogar algo no chão. A primeira figura que vai aparecer é o segurança. Então, o segurança, ele pode ter uma ação violenta, né? Aplicar um mata-leão, ter ali. Então, a gente precisa, primeiro, não cansar de vir a público e de falar sobre esse assunto, porque todos os dias, Tassiana, todos os dias, a gente tem uma notícia ruim, a gente tem uma notícia de abuso, de violência, de exclusão, de negativa de matrícula para esse público. Então, a gente precisa levar informação e, na medida do possível, também levar treinamento para essas pessoas, né? A gente vivenciou um caso recentemente de um cliente, de um conhecido que foi ao museu e quando chegou lá passou por todo um vexame de ter que apresentar o laudo, porque a pessoa que estava ali não tinha preparo nenhum. E quando ele disse eu sou autista, ele não acreditou. Por quê? Porque não está estampada a deficiência. Então isso é algo que deixa o autista muito vulnerável, tá? A violência, além de o nível 2 e 3 de suporte, por vezes eles não têm a malícia humana. São pessoas que, se perguntar, qual é a senha do seu cartão? Ele é capaz de ofertar, de dizer, né? Então a gente precisa fazer treino de habilidade social e levar informação. Desde o porteiro do nosso prédio, a nossa comunidade, os nossos vizinhos precisam saber, entender o que é o autismo. E a importância dessa identificação também, né? Como é hoje, Frínia? A pessoa pode ir lá com o laudo, né? E tirar a sua identidade? Pode agendar, né? Informar que se trata de uma pessoa autista e o documento ele vai sair com esse registro, né? Com a imagenzinha que ali se trata de uma pessoa autista, além de ter preferência, né? Prioridade, tá? Preferência é uma coisa, preferência é preferível que o idoso seja atendido primeiro. No caso do autismo, que tem prioridade, isso significa ele não precisa enfrentar fila. Ele vai ser o primeiro. Independentemente do nível. Ele tem prioridade, que se difere de preferência, tá? Entendi. Além disso, a pessoa autista, ela é equiparada para todos os efeitos legais a uma pessoa com deficiência. Então, tem direito à cota, tem direito a estacionamento, tem direito à isenção de impostos e N coisas que é preciso as famílias se aprofundarem e entender. Porque, e outra coisa, pessoal, toda vez que um autista, uma pessoa com deficiência, de maneira geral, sofrer preconceito, é muito importante
a realização de um boletim de ocorrência, porque isso precisa ser registrado. Muitas violações ocorrem, Tassiana, e a justiça nunca fica sabendo, né? Então, já se foi o tempo que nós, né, que eu fico pensando, né, em 1950, eles eram institucionalizados. Nem a palavra autista estava ligada à esquizofrenia. Então, esses pais eram inclusive orientados pelos médicos a desacreditar nos filhos e institucionalizarem. Hoje, graças a Deus, é diferente. Nós não estamos dispostos a guardar, a trancar os nossos filhos em casa. Mas a gente quer informar. A gente não quer empurrar os nossos filhos goela abaixo, não é isso. A gente acredita que nossos filhos são cidadãos que devem gozar de todos os direitos. E a gente está. Acredito que você, eu, estamos disponível, totalmente disponível para levar informação, para fazer palestra de conscientização, para explicar para as pessoas que tudo bem ser diferente. Ou melhor, ser diferente é normal. E todos nós somos diferentes, né? Eu estava vendo, inclusive, eu estava me lembrando de uma palestra no congresso que você organizou, que algum palestrante, eu não me lembro quem, disse que em 2030, pelo menos uma família terá alguém autista. A gente não sabe, né, os porquês do autismo ainda, mas é importante que toda uma sociedade esteja preparada para isso, né? Porque é uma diferença, é um autista, mas tem tantas diferenças entre os seres humanos que essa é só mais uma, né? Só mais uma. Então, eu acho que a gente tem que ficar habilitado a ser mais humano. Exatamente. Na verdade, exatamente. Né? Então, o autismo, o diagnóstico de autismo, ele tem base genética, isso a gente já sabe. A gente tem a contaminação, existe, né? A contaminação por metais pesados, né? Então, base genética e uma alteração do meio. Eu penso sempre em agrotóxico também. Exatamente, isso, essa alteração pode ser variada, mas não há o isolamento de um único gene. Pelo contrário, as últimas pesquisas mostram a implicação de mais de 1000 genes envolvidos nessa conjuntura da pessoa autista. Então, há muito que se estudar. Com certeza, quem descobrir a razão do autismo vai ser o ganhador do prêmio Nobel, com certeza. Mas, enquanto isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa garantir os direitos às pessoas autistas e, se necessário, brigar para que esses direitos sejam É assim que se garantidos, consegue, né? Que né? as coisas mudem, na verdade. As mudanças da humanidade, pelo pouco conhecimento que eu tenho, leva aí em torno de 100 anos. Talvez Dimitri e Leonardo não usufrua de todo esse trabalho de militância que eu e você e tantos outros pais estão a fazer. Mas eu me sinto, Tassiana, com o coração confortável e quente de saber que as outras mães que vierem depois de mim vão encontrar um solo mais fértil, porque foi doído demais para mim. E eu saio todo dia de casa querendo que as mães não passem, não precisem receber 17 negativas de escola para poder matricular seu filho pela primeira vez. Isso aconteceu comigo. Então, meu filho foi o primeiro aluno autista de algumas escolas. Então, eu me sinto feliz de não deixar o amor parar em mim e pensar isso e refletir com a sociedade sobre isso. Eu pensei aqui também no congresso que um dos psiquiatras disse que descobriu também, né, que era autista porque estava atendendo uma paciente e ele pensou nas características que ela estava tendo e que ele tinha também. Então, e ele disse uma coisa engraçada: quem mudou o mundo até hoje? Eram os considerados diferentes. Exatamente. Ninguém dito normal mudou o mundo com nada. Então foram os considerados loucos, os diferentes,
mudar o mundo. Então vamos fazer fé que esses meninos vêm aí para mudar o mundo. Tem muita coisa que a gente pode ajudar. Eu quero falar aqui que eu tenho muita admiração por Frínia, pelo trabalho dela, porque ela começou isso com amor pelo filho e ela passa hoje esse amor que ela tem pelo filho para todos que ela atende, para todos que a procuram. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem procurar o Instituto Dimitri Andrade, eu não sei o telefone de cor, mas é fácil de vocês acharem, a gente pode colocar aí também na telinha. E Frínia, muito obrigada mais uma vez por esclarecer tantas coisas e espero que vocês compartilhem esse vídeo com todos os amigos que vocês conhecem, tenham ou não alguém na família autista. Obrigada, Frínia. E quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre autismo. Quero deixar aí registrada as nossas fanpages, que é @Instituto Integrarte e @Frínia Andrade. Se vocês puderem, sigam, que a gente está sempre disponibilizando informação e conteúdo de qualidade. Obrigada. Do you wanna go? Let's raid a town and steal some gold. Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang. Let's become rich, don't you understand? Are you satisfied? I can show you more than you ever find.